4, Chapecó 0. Chapecoense 0, 4-0. Que vitória é essa, gente? Nem eu tava esperando uma vitória tão alarmante. Hoje eu até pensei, porque eu vi que tinha algumas informações que saíram na Chapecó lá, que eu vou falar pra vocês, que eu falei, opa, talvez pode ser uma boa pro Galão. E foi, vitória importantíssima. 4-0 jogando futebol. Quando quis jogar bola, venceu tranquilo. O problema é que quis defender em determinado momento. Mas beleza, depois voltou a jogar futebol com 20 minutinhos e fez uma grande vitória. Vamos falar sobre isso, falar alguns comportamentos táticos. Quem diria que uma semana de treinamento daria pra jogar bola, né? Quem diria? Vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Então, se vocês puderem dar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, vai ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Fico no aguardo de vocês aí. Vambora. O Atlético foi a campo hoje de Everson no gol, Natanael, Juan, Lianco de volta e Renan Lodge. Bernard aberto pela direita, os volantes foram Pérez e Vitor Hugo, Thomas Coelho aberto pela esquerda, Reinier e Hulk. Parece que é um 4-4-2, mas basicamente era um 4-1-3-2, que quando o Atlético ia sair jogando, o Atlético saía numa saída de 3. O Renan Lodge descia, o Lianco centralizava e o Juan abria. O Natanael abria pela direita. O Coelho abria pela esquerda. O Pérez entre os meias. E aí os dois meias, né? Que no caso era Vitor Hugo e Reinier o Hulk, porque os dois se movimentavam e sempre alguém no ataque. Esses três no meio, Vitor Hugo, Reinier e Hulk, dois deles estavam no meio e um atacando o espaço o tempo todo. Eles se movimentavam. E essa movimentação matou e ganhou o jogo, tá? Essa movimentação desses três, dos dois meias e do centroavante, né? Dos dois atacantes, na verdade, Hulk, Reinier e Vitor Hugo, matou o time da Chapecoense. O Atlético saiu com a vitória e foi por isso. Por quê, Matheus? Vamos lá. Um primeiro tempo que começou com a Chapecoense fazendo pressão, né? E pra quem não sabe, a Chapecoense é a primeira derrota da Chapecoense na temporada, tá? Não tinha perdido um jogo na temporada a Chapecoense. Perdeu agora em 4-0 pro Atlético, num momento muito complicado. Pra quem não sabe, parece que o diretor de futebol saiu, o Gilmar Delpuzzo, que é o treinador, foi lá a público, defendeu o diretor de futebol, aí o presidente falou que quem mandava era ele, enfim. Essas peripécias, né, que o futebol prega, essas coisas extracampo que são problemáticas, mas o Atlético não tinha nada a ver com isso, e o Barba muito menos. O Atlético foi, então começou isso, só que com uns 10 minutos o Atlético começou a gostar mais do jogo, começou a ter mais a bola, o Atlético começou a chegar. Uma boa partida pelos lados do campo, tanto do Renan Lodge quanto do Natanael, a gente vai falar. Bernard muito bem e Coelho também, tá? Hoje, ele não foi mal, mas o melhor do time hoje não foi tão bem, que é o Vitor Hugo, né? Não precisou ir tão bem, fez boa partida, mas ele não se destacou igual aos outros. Só isso. E aí, nesse primeiro tempo, o Atlético começou, e o Atlético, ele acha o seu gol aos 23 minutos, quando o Atlético já estava começando a gostar mais do jogo, já estava mais com essa bola. Numa bola que o Bernard já tinha recebido uma bela bola do Coelho para ele, se não me engano. O Bernard foi e errou uma bola cara a cara. Depois, numa bola chegada pelo lado esquerdo, né, o Atlético, o que aconteceu, gente? Esses três do Atlético eram três zagueiros da Chapecó, e esses três jogadores do Atlético, Reinier, Hulk e Vitor Hugo, eles se movimentam e não guardam posição. Ou seja, eles são livres para criar. Só que os três zagueiros não acompanham, ou seja, no meio de campo, o Atlético sempre tinha 2, 3 a mais. Com isso, superioridade numérica, o zagueiro tinha que descolar, alguém tinha que vir cobrir. O Atlético sempre espetava a bola pro outro lado, porque o lateral barra ala não voltava a tempo. Então, esses três ganharam o jogo, né, assim, nesse sentido o Atlético conseguiu, a Chapecoense perdia muito a bola, ou quando pressionava o Atlético, pressionava mal, porque o Atlético sempre saía no 5 contra 3, no 4 contra 2, porque a Chapecoense, esses três zagueiros não subiam da pressão, e com isso, o Atlético conseguiu, assim, mandar nesse primeiro tempo. E aí, numa bola que tem o cruzamento, a bola passa, sobra pro Natanael. O Natanael bate cruzado, bola bate no peito do Bernard de peito, faz um 1-0. Depois, num outro ataque de velocidade, né? Em velocidade, o Hulk dá a bola, uma bela bola pro Reinier, que faz o 2-0 nas costas do zagueiro, uma bola por alto e ele finaliza muito bem. E terceiro, num outro contra-ataque, a bola acha o Coelho, o Renan Lodge, se não me engano, o Vitor Hugo ataca o espaço vazio, o lateral passa, o zagueiro vem, ele corta pra dentro e faz o 3-0 com 35 minutos. Então, em 12 minutos, o Atlético faz 3 gols e mata o jogo, né? 3 gols e mata o jogo, num time que nunca tinha perdido no campeonato. Uma vitória importantíssima. O Atlético faz esse primeiro tempo
primordial esse primeiro tempo, fora da curva, não sofreu defensivamente. Lianco e Juan foram muito bem no primeiro tempo, tá? O Thomas Pérez, a gente precisa falar sobre esse moleque. O Atlético achou o seu primeiro volante, tá? Gostei e gosto muito, muito calmo pra sair jogando, passadas largas, marca muito bem, é jovem, tem fôlego, não faz falta burra, não faz falta forte, né? Hoje eu achei o Lianco muito mais calmo, muito mais tranquilo, sendo firme quando precisa ser firme, mas não brigando à toa. Passou muita confiança pro Juan, que tinha algumas dificuldades em determinados momentos para receber falta e bobagem, podia ter continuado o jogo. E o Atlético conseguiu fazer um primeiro tempo perfeito. O melhor primeiro tempo do ano foi o melhor tempo do ano do Atlético, quando o time que nunca tinha perdido fez 3-0. No segundo tempo, a Chapecoense tirou um zagueiro, botou um ponta, né? E tirou um meio campo e botou um armador. E a Chapecoense veio pra cima e o Atlético sabia disso, o Atlético abaixou mais suas linhas. Só que diferente do primeiro tempo, o Atlético não conseguia pressionar a Chapecoense, porque os zagueiros passaram a perseguir os atacantes. Então o Atlético, quando descia com mais um zagueiro, ao invés de o ponta atacar o espaço, o Atlético não conseguia lançar essa bola nem pro Coelho nem pro Bernat. O Bernat também foi ficando sem fôlego. E o primeiro tempo, o início do segundo tempo, os 15 primeiros minutos foram um amasso da Chapecoense de pressão. A Chapecoense foi muito mais forte, conseguiu pressionar como faz normalmente na Arena Condá. E o Atlético sofreu até 20 minutos. Quando o Barma mexeu, teve uma chance claríssima com o Bolacier, teve outra chance que o Lianco tira de barriga. Então a Chapecoense poderia até ter feito gol, até seria justo ter feito gol, mas o Atlético fez uma partida perfeita defensivamente, né? Conseguiu evitar esses gols. Mas a Chapecoense pressionou, melhorou muito no segundo tempo. O Gilmar Del Pozo foi muito bem nas mexidas. O Enio entrou muito bem, né? Teve o Jean Carlos que tinha entrado. Esse Meritão também entrou chato, mexendo ali. E eles espetaram, foi para um 4-3-3. Mas ainda assim, o Atlético sofreu. E depois, quando mexeu, entrou... Aí saiu o Renier e o Bernat. Entrou o Scarpa e o Igor Gomes. Depois dessas entradas, o Atlético ficou mais posturado. O Atlético conseguiu manter a bola. E o Atlético, quando começou a chegar com perigo. Não estava finalizando, mas chegava, faltava aquela última finalização, era prensada e tal. E aí depois, quando teve as últimas mudanças, né, tirou o Vitor Hugo e botou o Dudu e o Cassierra. E o Pacini entrou no lugar do Renan Lodge. Bom, o Pacini entrou bem, tá? Participou de alguns lances complicados e foi super bem, tranquilo. E a gente tem que falar que depois, no segundo tempo, o Scarpa, eu gostei da entrada do Scarpa hoje, o Cassierra também. O Atlético melhorou, ele puxou o Coelho para a direita e aí já não estava sofrendo tanto mais e começou a machucar a partir dos 35 aí do segundo tempo. O Atlético começou a chegar e acha seu outro gol com o Dudu num contra-ataque, numa bela bola do Scarpa. E o Dudu faz cara a cara um 4-0 e até o Cassierra quase faz outro, o Natanael bate uma mal. Enfim, o Atlético fez uma grande partida coletiva, tá? Todo mundo, não tem ninguém que a gente pode falar foi mal. Não teve ninguém que foi mal, todo mundo foi muito bem. No destaque, eu acho que o Renier jogou muita bola hoje, foi fundamental para essa partida. O Coelho foi fundamental. Juan fez uma partidaça, tá? Renan Lodge fez uma partidaça hoje e a gente vai ter que falar dele, vai ter que engolir essa. Natanael jogou muita bola, tá? Jogou muita bola. E o Natanael, quando ele ataca em velocidade e o ponta que ele tem é um armador aberto, né? Mais criativo, cara, ele tem mais qualidade, ele consegue bem, marcou muito bem hoje defensivamente também. O Atlético fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando quis defender e sofrer, não precisava, mas fez isso e conseguiu sair de Chapecó com uma grande vitória. Mas tem que destacar, o Thomas Pérez dá outra confiança pro Atlético, outra confiança, outra saída de bola. O Lianco também, outra confiança, outra saída de bola, com muita qualidade no pé. Faz muita diferença ter o Lianco em campo para saída de bola. O Natanael foi bem, Renan Lodge também, hoje que em determinados momentos fazia até um terceiro zagueiro muitas vezes. Mas o Bernat fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo. E quem entrou bem também. Gostei do Scarpa. Gostei do Dudu, do Igor Gomes, todo mundo entrando, dando oxigenação para esse time e conseguindo uma vitória que é importantíssima na temporada pro Atlético, tá? A gente fala pouco disso, mas importantíssima essa vitória. Fora de casa, a primeira fora de casa e por 4-0, um time que não fazia muitos gols, hoje fez 4 e continuou sem tomar nenhum, o que é muito importante. Vitória para dar confiança, vitória que mostrou que quando o Barba tem tempo ele trabalha. E vitória para abrir ponto da zona de rebaixamento, né? Abre 4,
bota a Chapecoense na zona de rebaixamento, abre 4, deixa o Bragantino lá mais perto, o Internacional lá mais perto, e agora vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa, e é uma partida que também tem que vencer. Seria muito importante uma vitória para ir a 14 pontos, porque depois tem uma sequência muito difícil fora de casa. Então, essa vitória no final de semana vai ser importantíssima e a torcida precisa estar presente e empurrar o Galão, tá? Vitória na conta do Barba, mais uma vitória coletiva, todo mundo comprou muita ideia e o Renier até falou, a gente conseguiu corrigir muitas coisas que precisavam nesse período de parada e o Barba foi muito bem nisso também. É isso, gente. Que partidaça. Espero que vocês tenham gostado da análise, queria ouvir mais de vocês. Um time que foi muito coletivo, que conseguiu envolver muitas trocas e acelerando sempre do lado oposto, tendo superioridade numérica no meio de campo, acelerando pelos lados, conseguindo dobrar com o lateral passando. Um time que teve vários conceitos táticos funcionando, alguns padrões fortes do Barba e um time que defensivamente tá cada vez mais sólido. É isso. O que vocês acharam do jogo? Eu queria ouvir de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis. Falta 34 pontos, porra. Vamos, caralho. Ele bica, porra.